todos. Meu nome é Fábio, participo do grupo São Peregrino, né? E hoje tenho uma alegria muito grande de poder estar aqui vindo partilhar a palavra com vocês. Tenho 50 anos, sou pai de 3 meninos, o Pedro, o Paulo e o Lucas. Não puderam vir comigo, estão lá com a mãe, está meio frio hoje, ficaram em casa, mas estão intercedendo. E é muito bom a gente poder encontrar com os irmãos aqui e poder vir trazer uma palavra. Porque, na verdade, todo pregador, na minha concepção, é só um cano enferrujado, que por misericórdia de Deus jorra água viva. E cada vez que ele traz uma palavra, essa palavra entra no coração dele. Antes de chegar até vocês, ela vem mudando e transformando a nossa vida. E como eu sei, enquanto eu estava vindo para cá e estava falando com Deus em oração, ele falava: Fábio, lá vão ter pessoas que estão tão desanimadas, lá vão ter pessoas que enfrentaram uma batalha tão grande essa semana, que nem ia conseguir estar no grupo esta noite. Mas o meu espírito ainda motivou que ela fosse para lá. E que algumas pessoas que estão aqui essa noite veio assim falando: Deus, é a última tentativa. Hoje, Senhor, eu vou lá de novo, mas se eu não sentir nada diferente, eu vou voltar e vou parar. Porque as tribulações estão grandes demais, as dificuldades estão muito grandes, Senhor. Eu chego lá e não sou tocado, eu não encontro, eu vivo um momento gostoso lá dentro, onde eu tenho paz, equilíbrio, mas quando eu chego em casa o problema é o mesmo. Quando eu chego no meu trabalho, a dificuldade é a mesma. E quando eu estou sozinho no meu quarto, vem as lágrimas porque eu não encontro alegria. Por isso, Senhor, eu estou indo lá, Pai. Eu estou indo lá para tentar conhecer um renovo, Senhor. Eu quero sair de lá transformado. E eu vou dizer algo para você. Glória a Deus que você está aqui. Porque foi Jesus que te trouxe. Às vezes a gente anda, né? Nós que, Deus, por misericórdia, levamos o Evangelho há 17, 18 anos. Às vezes a gente sempre fala: eu quero ir num lugar, eu quero chegar lá, o povo vai estar cheio de gente, o povo pulando, louvando. Mas ao longo dos anos, o que eu tenho visto é que cada vez mais os grupos estão mais vazios. E as pessoas não estão conseguindo andar mais na presença de Deus. Elas chegam muitas vezes rastejando. Porque o mundo veio seduzindo as pessoas de tal forma que hoje a gente tem ao toque de celular, o mundo inteiro se abre. Mas como o inimigo de Deus, ele fica preparando. Quase nenhum de nós entramos num grupo de celular para ver uma oração, para ver o evangelho do dia, mas é para ver uma fofoca, é para ver alguma coisa que aconteceu de errado, é para ver um casal famoso que se separou, não para ver o evangelho do dia, não para orar pela minha casa, não para olhar para minha família, não para clamar por eles. Ô Fábio, eu vim aqui para ouvir uma palavra doce, uma palavra que me afagasse o coração. Me perdoa, irmão. Meu compromisso é com Jesus. E eu tenho que falar aquilo que Ele coloca na minha boca, não aquilo que eu gostaria. E eu quero te dizer uma coisa. Dói, mas liberta. Dói, mas cura. Dói, mas sustenta. Dói, mas levanta, irmão. Porque hoje é triste a gente que caminha na presença de Deus e busca, sabe, as batalhas que enfrenta. E quando a gente vem para um grupo de oração, a gente passa num bar que está lotado. Passa num outro lugar, está o pessoal fazendo um punhado de coisa. Mas ninguém buscando a Deus. Aí quando vem a dor, quando vem o problema, a angústia, a gente chega rastejando na casa de Deus. Mas glória a Deus que nós estamos aqui. E agora há pouco, enquanto a gente clamava a presença do Espírito Santo, eu falava: Senhor, cadê o povo, Senhor, que vem buscar a tua presença? Ele falou: Fábio, eu sou aquele que prega o evangelho do caminho estreito, da porta estreita, do caminho difícil. E na porta estreita não passa muita gente, passa poucos. Então o Senhor falava: glória a Deus que esses estão aqui. Porque a palavra de Deus fala que há uma grande festa no céu, quando só um pecador se arrepende e encontra o caminho do Senhor. E hoje a gente vem aqui para poder celebrar esse momento, irmãos. Eu sei que muitos podem estar ouvindo e falar: é fácil o Fábio falar, porque ele pega o evangelho. É fácil os irmãos estar aqui na frente, porque eles conhecem a palavra. Não. A quanto mais é dado, mais será cobrado. E só nós, cada um de nós, sabemos as batalhas que a gente enfrenta. E quantas vezes dá vontade de desistir. Mas sabe por que a gente não desiste? Porque quando a gente olha para aquela cruz,
a gente vê alguém que foi até o último momento, que derrubou até a última gota do sangue dele por amor a mim e a você, para falar, não desista, eu não desisti, não desista da tua casa, da tua família, dos teus projetos, dos teus sonhos. Quantos casamentos que as pessoas vão lá, chega na hora da celebração, falam, eu estou junto, aqui até o final. Não, é na alegria, é na tristeza, é na doença. Mas quando vem a tristeza e quando vem a doença, muitos vão embora e desistem do sonho, da promessa de Deus. A gente tem filhos e quando nasce, lindo, bonitinho, pega no colo, dá trabalho, mas está ali. Aí quando cresce, muitas vezes porque a gente não conseguiu acompanhar e segue alguns caminhos, a gente fala, tá vendo Deus, por que veio essa provação na minha vida? E parece que é Jesus falando, porque ora mais, jejua mais, se entrega mais. Hoje a gente vive numa sociedade onde quando alguém fala, olha, tem um jejum intermitente para perder tantos quilos, vai todo mundo. Mas quando é um jejum para aumentar a minha fé, para que o Espírito Santo venha, desça e me batiza, eu não quero, eu não consigo. Quando é para ir numa festa, num churrasco, vai todo mundo, tá lá. Mas quando é para orar no monte, subir alguém, eu nem no monte, para ir na igreja, no Santíssimo. Essa noite é um momento, irmãos, que Jesus quer nos tocar de uma forma diferente. Mas nós temos que abrir o nosso coração. Não adianta a gente buscar o Jesus dos milagres. Porque o milagre vai vir. Quantos de nós temos milagres para contar? E quantos de nós já paramos, já distanciamos, já deixamos de buscar? Porque não é um milagre que me aproxima de Jesus. É o meu amor por Ele. É por saber que Ele já deu tudo naquela cruz. A minha salvação foi conquistada ali. E a gente às vezes troca Jesus por nada. A gente troca Ele por pouco. A gente tem acostumado a desistir. Eu sou de uma geração que quebrava uma geladeira, levava para arrumar. Quebrava uma TV, não tinha quase muita TV, e quando quebrava você mandava arrumar. Hoje, essa nova geração, você quebrou, compra outro, troca, joga fora. E a gente foi aprendendo assim com a fé, nós estamos aprendendo assim com as pessoas. Por isso que o relacionamento não dura. Por isso que eu tenho um amigo que eu estou lá levando Deus para ele, no dia que ele fala alguma coisa, não, eu vou mudar, isso não serve mais. Em vez de eu sou um homem de fé, eu tenho que levar ele para a igreja. Falo, não, deixa ele, não serve. Nós aprendemos a descartar as coisas. E é muito triste que depois de 17 anos buscando Deus, eu vejo quantas pessoas que eram de dentro de grupos, pregadores, grandes pessoas em Deus, estão descartando a presença de Cristo pela mentira do mundo. Porque já desiste do casamento, porque não dá certo, porque desiste da fé, desiste da entrega. E nós estamos desistindo dos nossos filhos, dos nossos casamentos, do nosso emprego, da nossa fé e do céu. Do céu. Essa noite a gente tinha que estar chegando aqui, irmão. É algo terrível que acontece dentro da igreja, como o irmão muito bem falou. Da gente renunciar ao mundo e falar da nossa igreja. Da igreja fundada em Pedro, que Jesus fundou e falou, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nós temos a Eucaristia, o momento, o ápice da nossa fé. E vão pessoas de qualquer jeito pegar a Eucaristia. A Eucaristia é verdadeira, tem tantos milagres, se você pesquisar, tantos milagres. Mas ela é tão forte que as pessoas dessas seitas, quando vão fazer trabalho, eles precisam da Eucaristia, de tanto poder que tem a nossa Santa Eucaristia. E um dia eu vi até um irmão pregando, um evangélico falando, que ele falou que o católico não acredita que o corpo de Cristo está ali. Porque se ele acreditasse, ia ter filas quilométricas na porta da igreja para receber a Eucaristia. E hoje, o que a gente vê dentro da Santa Missa? A pessoa ali, na hora que o padre está lá, levantando, fazendo um momento ali, o povo conversando, brincando, olhando no celular. E a gente vai buscar Cristo de qualquer jeito, irmãos. A gente não somos nem capaz de ajoelhar diante dele e falar, Senhor, muda a minha história, Senhor. Me transforma. E a gente quer ver milagre na nossa vida. Só que o milagre começa com a minha atitude. A Bíblia diz que o braço de Deus não encurtou para não acontecer milagre. Mas é que a gente tem tanto milagre que a gente deixa de ver. Irmão, obrigado. Porque a gente está buscando as mentiras do mundo. E eu senti muito o Espírito Santo tocando no meu coração quando ele falava para renunciar ao horóscopo, às falsas doutrinas, porque a gente vai deixando essas coisas entrando na nossa vida e nos distanciando de Deus. Mas glória a Deus que você veio aqui. Eu vou te convidar a ficar de pé mais um minuto para a gente entrar na palavra. E eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração.
Espírito Santo viesse trazendo ao teu coração tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Fecha os olhos e vem trazendo à tua mente há quanto tempo você não chega no teu quarto e não tem colocado de joelho e falado: Senhor, eu não sei mais como eu vou lidar no meu casamento. Oh, Senhor, eu não sei mais como eu vou cuidar dos meus filhos, Senhor. Oh, Senhor, eu não quero fazer tal coisa, mas aquilo está me seduzindo. Há quanto tempo você não coloca o teu joelho no chão para falar: Senhor, eu te amo. Muda a minha história, traz de novo os sonhos que eu tinha, Senhor. Há quanto tempo você não mostra quem você é diante de Deus? Entenda, meu irmão, minha irmã, Jesus está com saudade de você. Ele coloca muito forte em meu coração que há um tempo atrás você buscava Ele com todo o teu coração. E você colocava a tua casa, a tua família, os teus sonhos, tudo diante dEle. Mas ao longo do tempo você foi perdendo. Você foi acreditando mais em você. Você foi acreditando mais nas tuas forças. Mas essa noite o Senhor quer falar para você: volta, filho. Volta, filha. Volta a acreditar que eu te amo. Volta a acreditar que os teus planos não vão ser frustrados porque eu estou contigo. O teu casamento não acabou. O teu filho não se perdeu. Tem sido somente um momento para que você volte para mim. E agora, com essa mão que está no teu coração, estenda na direção da tua casa. Eu não sei aonde você mora, mas você sabe, Jesus sabe. Estenda a mão e fala: Senhor, toque a minha casa, Senhor. Não adianta, eu não quero voltar para lá, Senhor, chegar com a Tua presença e encontrar tantas dificuldades, Senhor. Vai quebrando todas as correntes, as armadilhas que o inimigo colocou lá, Pai, que eu deixei entrar através daquilo que eu assistia no celular, através daquilo que eu via na TV, através das músicas que eu escutava, Senhor. Mas essa noite, como é uma noite de renúncia, Senhor, eu renuncio a todas as armadilhas de Satanás que colocou sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus projetos e até sobre a minha fé. Renova em mim, Senhor, uma aliança. E hoje, Senhor, eu entrego a Ti a minha casa, a minha vida e os meus projetos. Toca, Senhor Jesus. Deixa a presença dEle entrar no teu coração. E que essa noite a gente possa viver um renovo verdadeiramente, para que a gente possa ser batizado. Porque a palavra fala que a água suja, a água limpa não se misturam. Então tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, está caindo por terra esta noite, para que quando o Espírito Santo descer, a gente fique cheio da presença dEle. Sopra, Senhor Jesus, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Deus. E que essa noite o renovo aconteça. Fala assim: eu quero, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença. Abra o meu coração nesta noite. E plante a Tua palavra, para que ela gere frutos 100 por 1. E eu saia daqui cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. E se você acredita nisso, dá uma grande salva de palmas, mas não é para mim, é para Jesus, que Ele está mudando tudo a tua estrutura essa noite. Aleluia! Agora eu vou convidar quem trouxe a palavra a pegar comigo em Atos 4, do 29 ao 39. Amém ou misericórdia? A palavra proposta para a gente partilhar essa noite é: o batismo no Espírito Santo fortalece nossa esperança. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anuncie a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Mais uma vez. E todos ficaram cheios
do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra que é vida? Essa noite, a gente vai falar um pouco do batismo do Espírito Santo. Do batismo do Espírito Santo, que é aquele que nos encoraja. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, quando Jesus é levado ao Gólgota e passa toda aquela dor, todo o sofrimento, Pedro, que era o príncipe dos apóstolos, foge com medo. E o que acontece? Quando perguntam se ele conhecia Jesus, ele fala, não, eu não conheço. Eu nunca andei com esse homem. E é interessante que o mesmo Pedro que se acovarda, que no meio da dor, se a gente lembrar do trecho dessa passagem, a gente vê que quando o soldado chega, ele quer cortar a orelha, ele corta a orelha de Malcolm, e aí Jesus fala, você não entendeu nada, Pedro, não é assim. E quando ele sai dali, ele tem medo. E talvez essa noite seja para a gente olhar. Por que a gente tem tanto medo de assumir a nossa fé? Por que é tão difícil ser cristão? Aqui no grupo de oração, legal, com a camisa do grupo, dentro da igreja é legal. Mas por que no trabalho é difícil? Por que no emprego é difícil? Por que no meu vizinho é difícil? Por que quando ele chega e fala, estou pensando em separar, não está certo, a gente fala, não, irmão, você casou, vai lá, procura um sacerdote, conversa, não é assim. A gente fica quieto. Por que quando chega uma oportunidade, eu estou indo ali com o meu carro, passei do farol vermelho, aconteceu alguma coisa, a polícia me para. Se eu tenho a oportunidade de falar para ele, não multa não, me ajuda aqui e tal, a gente faz. Por que é tão fácil ser cristão dentro da igreja, dentro do grupo de oração? Aí eu olho para Pedro, porque Pedro caminhava com Jesus. E quando eu estou aqui dentro, são meus irmãos em Cristo. Mas quando Pedro se afasta de Jesus, o que acontece com ele? Chegam, você era um deles. Não, eu não sou. Você era um deles? Não, eu não sou. Ele nega Cristo por 3 vezes. E aí, de repente, quando ele vai, Jesus é crucificado, ressuscita e aparece para ele. Aí ele fala, meu Deus, eu neguei Cristo. E a gente vai lembrar que quando Jesus dá encontro, ele fala assim, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes para Pedro. E era porque para Pedro lembrar, eu neguei ele tantas vezes. E aí talvez eu abra um parênteses para a minha vida. Quantas vezes eu tenho que falar que eu amo Jesus? Por tantas vezes que eu renuncio a ele. Com quantas vezes eu nego Jesus? Fábio, você nega Jesus? Eu nego a cada minuto. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu ligo a televisão, dependendo do programa que eu estou vendo, eu estou negando Jesus. Quando alguém me liga para fazer fofoca de um irmão, até da igreja, dependendo do que eu faço, eu estou renunciando, negando Jesus e estou assumindo o mundo. Quando eu vou para a igreja de qualquer jeito, falo, nossa, eu tenho que ir rápido, porque hoje o meu time joga, eu estou negando Jesus. Quando eu entro na fila da Eucaristia de qualquer jeito, eu estou negando Jesus, eu estou ali performando para os outros ver que eu estou ali, mas o meu coração está longe. É terrível, irmãos, a gente chega na missa e a gente vê pessoa com o celular ali, ó, o padre está lá falando do evangelho, colocando a palavra e está aqui. Aí daqui a pouco, e ainda olha para você e fala, nossa, está demorando hoje. Eu estou negando Jesus, eu nego Jesus, todas as atitudes que eu faço que é contra a vontade dele. Mas aí é interessante que logo depois, quando acontece tudo isso, Jesus chega para eles e fala, olha, vão para Jerusalém, não saem de lá e fiquem esperando lá. E de repente, é como a gente conhece Pentecostes, diz que chega um vento impetuoso, tocam todos que estavam lá e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o mais incrível é que Pedro, que renunciou a Cristo, ele faz uma pregação e converte 3.000 pessoas logo depois que ele recebe o Espírito Santo. Ué, Fábio, mas por que você está falando isso? Estou falando, irmão, que sabe por que eu e você muitas vezes queremos desistir? Sabe por que muitas vezes eu e você começamos a renunciar a Jesus? Porque a gente não recebeu o Espírito Santo. Porque a gente não recebe o Espírito Santo. Ô Fábio, como eu não recebo? Eu recebo, eu vou lá no grupo, eu oro. E aí eu começo a olhar para o pessoal lá, que estava dentro daquela casa. O que eles estavam fazendo? Quando Jesus mandou eles para Jesus, o que eles estavam fazendo? Ninguém se arrisca a falar o que eles estavam fazendo? Em oração e com medo. Em oração e com medo. Medo eu sei que nós temos, mas oração, ai, ai, ai. Começa a orar, pega o terço na mão, não passou nem o primeiro mistério, está dormindo, o terço cai no chão. Então assim, irmãos, como é que nós vamos ver o Espírito Santo agir na nossa vida?
Porque Jesus ainda fala para os apóstolos assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que você tocar a mão será curado, você vai pisar cobra, a cobra vai te picar, você não vai acontecer nada, você vai pegar escorpião, você vai erguer a mão, o paralítico vai andar. Vocês têm visto algum pregador orando aí, vendo o paralítico andar? Sabe o que é duro, irmãos? Nós não conseguimos fazer nem quem tem perna andar na presença de Deus, que dirá quem é paralítico. Porque hoje nós temos paralisia espiritual. Hoje nós estamos aleijados da presença, de andar na presença de Deus. Vocês sabem disso. Passou a semana toda, como foi difícil chegar aqui hoje. Como foi difícil chegar aqui hoje, sabe por quê? Jesus, um dia, quando chega num jovem que era rico, o jovem chega e fala, Senhor, eu quero te seguir, eu quero buscar o caminho de Deus, o que eu preciso fazer? Aí Jesus fala para ele assim, simples, honra pai e mãe, segue os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu faço desde a minha infância, estufou o peito, tudo isso eu faço. E acontece com a gente na igreja, não, eu vou no grupo, eu prego, eu canto, eu faço, eu tá. Aí Jesus olhou para ele e falou, então só uma coisa te falta. Ele parou, olhou o quê? Falou, Jesus vai me elogiar, que eu estou aqui, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que o jovem ficou triste, fechou a cara e saiu. E ainda fala assim o termo, ele tinha muitos bens. E aí Jesus falou, aonde está o coração? Onde está o coração, né? Os bens, né? Onde está a tua cabeça é o que está no teu coração. O que tem valor que está no teu coração. E aí talvez eu abra um parênteses para falar, por que o Espírito Santo não tem agido na minha vida? Por que o Espírito Santo não me enche da presença dele? Porque eu coloco tantas coisas no lugar dele. Eu abro parênteses para tantas coisas na minha vida. E qual é? Aonde Deus está na minha vida? Onde Deus está na tua vida? Essa noite, se a gente precisasse colocar numa escala, aonde Deus está? Ele está primeiro que a minha família? Ele está primeiro que o meu emprego? Hoje eu vejo as pessoas trocando Jesus por futebol. Ah, se o Corinthians joga hoje, eu não vou na missa não. Hoje é final, depois eu vou. O melhor jogador de lá nunca vai subir numa cruz e dar o sangue dele por você. Jesus deu. O nosso problema, irmãos, é que a nossa fé está no lugar errado. A partir do momento que a gente decide a se entregar para Jesus, e a partir do momento que a gente fala, não, eu sei que o mundo vai seduzir. Ah, Fábio, eu não tenho força, eu também não tenho, irmãos. Se todo dia eu não ponho a boca no pó, eu não ajoelho, não clamo a presença de Deus, eu não consigo, eu não posso. Se eu não venho pelo menos umas 3 vezes por semana na Santa Missa e não recebo a Eucaristia, eu não consigo sozinho, porque a Bíblia fala, nós somos fracos, pecadores, sem o Espírito Santo a gente não pode nada. Eu tinha preparado um tema, não sei porquê, Deus me deu uma direção para falar com Sansão, para vocês, porque Sansão, todos nós conhecemos a história. Sansão é um grande homem que foi levantado por Deus, era um nazireu, que foi levantado por Deus e era forte, e a palavra fala que ele podia todas as coisas. E quando vinha o exército, ele matava todo mundo, chegava um leão, ele arrancava a cabeça do leão, ele tinha muita força. Só que ele era prometido para Deus. Ele não podia fazer certas coisas. E aí, o que Deus me levou para falar para vocês essa noite, para a gente entrar no batismo, é que ele era forte. Ele estava com Deus. Então, quando vinha qualquer inimigo, ele lutava. E a gente, quando está na presença de Deus, a gente é assim, eu tenho força, eu vou embora. Eu enfrento as batalhas. Eu prego, eu vou para a missão, eu vou olhar para o morador de rua, eu vou levantar o caído, eu vou fazer. Só que algo acontece com Sansão. Ele começa a fugir da presença de Deus. Ele começa, em vez de olhar a palavra e seguir aquilo que era proposto para Deus, para a vida dele, ele começa a desfazer. Ele volta a fazer, isso não pode, mas eu sou forte, eu faço. Isso não pode, eu sou forte, eu faço. Ele se apaixona por Dalila, uma mulher que era do exército inimigo, e vocês conhecem a história. E Dalila fala assim, Sansão, qual é o teu poder? Me conta o teu poder. E ele começa a inventar, olha, se me amarrar com 8 cordas de couro cru, tira a força. Aí a palavra de Deus fala que daqui a pouco ela chamava os soldados filisteus, ela falava, os filisteus estão chegando, ele estourava aquilo, pegava e derrubava todo mundo. Daqui a pouco ela falou, qual é o teu poder? Você mentiu para ele, falou, não, me amarrar com uma corda nova, mesma coisa, vem o soldado filisteu, está chegando. Ele arrebentava com a mesma força. Logo, e vai acontecendo várias vezes, aí um dia ela fica triste e fala, olha, por que você não me fala a verdade? Já é 5 vezes que você mente uma história e você não fala a verdade. E de repente ele pega e fala, então eu vou te falar. O trecho na Bíblia fala assim, e ela percebeu que ele abriu o coração e falou, olha, eu sou um nazireu,
A navalha nunca passou no meu cabelo. Se cortar minhas 7 tranças, eu perco a força. E o que acontece? Ele confia nela, deita no colo dela, ela raspa a cabeça dele. Eu falo, mas o que isso tem a ver com a pregação hoje? A gente tem confiado a nossa fé em tantas coisas erradas. A gente está com o casamento em confusão. Tem aquela amiga que já separou, está no 5º casamento, é com ela que eu vou falar? Não. Eu vou procurar alguém da igreja que pode dar uma direção em quem a gente está colocando a cabeça no colo para ouvir. Mas ela raspa o cabelo dele. E o mais interessante da Bíblia, ela fala, olha, os filisteus estão chegando, Sansão. Ele levanta com aquela força, aí na palavra está falando assim, ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha se afastado dele. Talvez alguns de nós estamos levando o casamento, levando a fé, levando o nosso ministério, sem perceber que o Espírito Santo tem afastado de nós. Por quê? Por aquilo que a gente tem vivido. É tão triste quando eu olho para essa palavra de Sansão, porque aí vocês sabem a história, chegam os soldados, furam o olho dele, leva ele começa a fazer um serviço de animais, e ele não percebe. E ele começa a pensar naquele momento, por que eu não fui olhar para a presença de Deus? Por que eu fui desistir daquilo que eu fui chamado? E eu abro essa noite para falar para vocês, nós somos chamados para viver a santidade, nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui de passagem, e hoje eu vejo as pessoas tocando a eternidade no céu, por drogas, por bebida, por adultério, por prostituição. Eu vejo as pessoas tocando Deus por nada, irmãos. Por quê? Porque como Sansão fala, não, eu consigo, eu posso, mas não percebe que aos poucos o Espírito Santo vai saindo e a gente vai ficando errado, vai piorando, porque a Bíblia fala, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E aí algo acontece com Sansão, quando ele está lá no final, o olho furado, virou chacota de um grande herói, ele vira um palhaço do inimigo. E aí eu vinha falando com Deus no caminho e falei, Deus, quantas vezes eu tenho sido palhaço do inimigo? Quantas vezes o pecado tem furado os nossos olhos como Sansão e a gente vira um palhaço do inimigo? Porque a gente não consegue mais trazer o amor para dentro da nossa casa. A gente não consegue mais ser referência. Nós somos católico, apostólico, romano e a gente passa a ver um irmão caído na rua, a gente não é capaz lá de levantar e falar, irmão, vem cá. Às vezes a gente chega, vê que a pessoa está passando dificuldade. Dentro da nossa casa tem blusa, tem lá no meu guarda-roupa várias blusas, e tem gente com frio, eu não sou capaz de doar. Eu vejo tantas coisas acontecendo, tem grupos de oração, igual tem aqui, às vezes chega uma pessoa para ajudar, às vezes eu estou tranquilo, eu vou vir ajudar aqui. Tem um outro grupo lá, vamos fazer a vontade de Deus, mas a gente só quer receber, e quando a gente recebe, a gente vai embora, e não volta, e depois o inimigo vem de novo e nos destrói. E quanto tempo a gente vai ficar indo e voltando? Essa noite Jesus quer uma decisão minha e sua, para falar, volta para a casa de Deus. Não deixe o inimigo mais furar os seus olhos. Teus filhos são bênção. Teu casamento é bênção. Teu trabalho é bênção. A gente começa a amaldiçoar, tá lá, doido para arrumar um emprego. Quando arruma, fala, mas tá difícil, tem que trabalhar sábado. Nossa, meu patrão é chato. A gente costumou a reclamar das coisas. E a gente não percebe como o inimigo tem destruído cada um de nós. Mas quando a gente vem para essa palavra, agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Como é difícil quando chega alguém e fala assim, eu não tenho religião, não, mas eu vou lá no centro na sexta-feira, o pai de santo fala isso para mim, aí fala, mas você acha errado, irmã? Aí a gente fala, não, é fé, cada um, não sei o quê. E a gente que é da igreja, a gente que é católico, que fala que não pode. A gente não tem coragem de falar, não, desculpa, irmão, você vai lá, mas procura o padre, vai lá para você conversar. Talvez eu não tenha conhecimento para te falar, mas eu sei que eu amo Jesus, é Ele. E o meu Jesus não está em terreiro de Umbanda. O santo que eu sou devoto, não chama Tranca-Rua, Zé Pilintra, não chama Pombagira. Na verdade, irmãos, nós estamos fazendo isso. Às vezes ele não tem coragem de falar, não, eu sou cristão, eu acredito. Eu acredito. Um dia eu vi um padre falando lá, ele é lá da África do Sul. África do Sul não, ele é da África Oriental lá. Diz que lá, como tem os muçulmanos, ele fala, aqui eu acredito que o povo é fiel. Que os caras andam a pé
20 quilômetros num sol trincando para ir numa igreja pequena para ouvir a palavra de Deus, e choram. Ele fala, mas sabe o que aqui eu sei que eles têm fé? Porque se eles encontrar qualquer soldados deste guerrilha muçulmano e falar que eles são cristãos, eles morrem. Nós, às vezes, irmão, nós não temos coragem de falar que é cristão, porque, o meu cara não vai me chamar para futebol, não vai me chamar para churrasco. Entenda uma coisa, irmãos, nós temos que orar por todos e que levar todos para o céu, mas nós temos que tomar uma decisão, falar, eu sou de Deus, a minha casa é de Jesus, não importa as circunstâncias, as batalhas, mas eu sou de Deus. E talvez vocês olhem para mim e falem, Fábio, é fácil falar. Eu sei que não é, irmãos. Eu vivo uma batalha há 17 anos. Já tive momento da minha esposa ir embora, eu ficar sozinho com meu filho em casa. Já teve momentos de eu querer ir embora. Já teve momentos de eu querer desistir. E aí, abrindo um parênteses para a gente começar a orar. Teve uma época que eu comecei tanto em missão. Eu ia para o Rio de Janeiro, para as favelas não pacificadas, e eu apaixonado pela missão, amando tudo aquilo. Aí minha esposa falou, Fábio, tá errado. Você viaja, fica o final de semana todo fora na missão, e aqui? Eu com os meninos, eu com o Pedro em casa. E a minha esposa, quando teve o Pedro, saiu um mioma muito grande no útero, ela tirou uma parte grande do útero, mas falou, não tem como engravidar. Aí eu fui no Santíssimo, graças a Deus que eu fui no Santíssimo. Falei, Deus, eu quero viver da obra, eu quero viver da missão. Se não está dando certo assim, se a minha esposa não quer, eu ainda maturo na fé. Falei, eu já sei, eu vou separar a cabeça, né? Vou viver fazendo missão, mas não caso mais com ninguém, não vou estar em pecado. Aí o Senhor me dá o sinal. Saí dali e crente que eu estava certo. Naquela noite, a minha esposa estava chegando em casa, eu estava com o Pedro. Ela falou, tá um saquinho aqui, me deu na minha mão. Eu falei, o que é isso? Ela falou, abre para ver. Tinha um sapatinho de bebê, ela estava grávida do Paulo. Então entenda que Deus responde a cada momento. Fala, não, Fábio, você casou para ser família. Se fosse para você ser missionário, você não tinha casado, você estava aí. Mas eu te coloquei para ser pai, para ser um pai que mostra Jesus agindo numa família. Porque quantas famílias estão se perdendo e não é fácil. Quantas vezes a minha esposa briga, vamos. Eu falei, e agora? Quantas vezes eu tenho que renunciar? Eu saí de uma empresa que eu trabalhei 25 anos na Colgate, pedi para sair porque eu queria ter um pouco mais de tempo para missão. Aí montamos negócio, aí o negócio está tomando muito tempo, eu vou ter que tomar uma outra decisão. Mas é decisão de ser de Deus, de acreditar que é com Ele, é para Ele todas as coisas. Porque senão vai dar errado. Eu não adianta ganhar o mundo e perder a salvação. Ah, Fábio, mas como faz isso? Aí o segredo está em Lucas 11, não precisa pegar. Jesus falou assim, eu vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? E se ele pedir um peixe, acaso lhe darás uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, vai dar porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedir. Dará o Espírito Santo aos que lhe pedir. Fábio, é difícil? É. Sem o Espírito Santo é impossível. Mas com ele a gente consegue. Por isso eu vou convidar você a ficar de pé. Mas nós não vamos orar como nós oramos antes, não. Porque antes, como o irmão falou, era treinamento, era aquecimento. Agora nós vamos orar como alguém que quer ter a vida transformada. Agora nós vamos orar como alguém que quer ter a família transformada. Nós vamos orar como cidadão do céu, porque o batismo do Espírito Santo vai acontecer agora. Quem quer realmente sentir a presença de Deus essa noite? Levanta a mão. Quem quer sentir verdadeiramente um renovo? Fica tranquilo, não importa a sua dor, não importa as suas lágrimas, não importa o que você fez há meia hora atrás. O que importa para Deus é o agora. Porque a palavra de Deus fala que o final das coisas é muito melhor do que o início dela. E essa noite Jesus quer mudar a nossa história. Por isso feche os seus olhos em nome de Jesus. E vai clamando Ele, vai falando, vem Espírito Santo de Deus. Eu preciso sentir a Tua presença, Senhor. Sozinho eu não consigo, ó Pai. Vai clamando e vai chamando a presença dEle. Deixe Ele te tocar essa noite. Que as coisas vão ser mudadas agora. Mas louva como você nunca louvou. Porque o que Jesus vai fazer essa noite é algo que Ele nunca fez na tua vida. Canta, suriei, alabá. Abre a tua boca, meu amado. Abre a tua boca, minha amada. E deixa o Espírito Santo de Deus agir. Eu sei que tem um milagre para acontecer essa noite. Eu vi correntes se quebrando aqui. Eu vi grilhões se partindo. Porque tinham pessoas que chegavam aqui
aqui destruídas, pessoas que chegaram aqui se rastejando porque não conseguiam ficar de pé diante de Deus. Mas essa é a noite. Vem, Senhor Jesus, ó Pai, vai tocando cada um que está aqui, ó Pai, vai tocando, Senhor. Eu sei, ó Pai, o quanto o Senhor ama cada um que está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor colocou o teu filho e naquele dia tinha o nome de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor foi tocando, Pai, e eu sei que ainda existem muitas pessoas que estão com o coração fechado, mas quebra, Senhor, esse coração e volta a colocar um coração de carne que vai tocando, que vai mudando, Senhor Jesus. Sui alabacanta, sugie. Toca, Senhor Jesus. Sinta a presença de Deus, irmãos. Aquele vento impetuoso que aconteceu no Pentecostes, ele vai acontecer aqui. Basta que você acredita. Sui alabacanta, suie. Toca, Senhor Jesus, ó Pai, o teu Espírito Santo sobre a vida da tua filha, ó Pai. Sui alabacanta, sui andelabacanta, suie. Vai tocando, deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa ele tocando sobre todo o teu ser. Ele vai mudando. Ele está quebrando agora muitas coisas que estavam erradas. Muitas batalhas que você está enfrentando, irmã, que ainda estava doendo. Muitas coisas estão sendo transformadas agora, em nome de Jesus. Sugi, canta, lava, sugi, anda, lava, canta, sugi. Toca, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus, lava, sugi, lava, canta, sugi, anda, lava, canta, sugi. Toca, Senhor Jesus, o Pai, teu Espírito Santo, Suri, canta, lava, suri, toca, Senhor Jesus. Ora para você, toca, Senhor Jesus, ó Pai, o teu Espírito Santo sobre a vida da tua filha, ó Pai. Tudo aquilo que é medo, Pai, tudo aquilo que é dúvida, porque ela caminha tanto tempo na tua presença, Senhor, mas ela precisa sentir a tua presença, ó Pai. Enche o coração dela da certeza, Pai, do chamado que tem para a vida dela, Senhor. Aonde estão as orações que ela tem feito, Pai, onde ela não encontra muitas vezes respostas, Senhor, mas essa é a noite que o Senhor reservou para falar com ela. É isso, o Senhor está aqui e está fazendo nova todas as coisas sobre a tua vida. Recebe o Espírito Santo de Deus. Sugue, canta, lava, sugue, anda, lamanai. E consagra em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Toca, Senhor Jesus. Jesus te ama muito, viu, irmão? Ele está muito feliz de você ter vindo aqui hoje, porque Ele sabe as suas batalhas. Mas essa noite, o Senhor está passando e está curando cada ferida. E vai falando, filha, eu te amo. Você sabe o quanto eu esperava por essa noite, para que você voltasse e sentisse a minha presença. A minha casa é a tua casa e eu cuido de você. E eu falo que a partir de hoje muita coisa vai mudar na tua vida, irmão, em nome de Jesus. Se senta um pouquinho na cadeira agora. Às vezes fica um pouco zonzo. Senhor Jesus, ó Pai, teu Espírito Santo, ó Deus, sobre a vida da tua filha, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que ela veio buscar essa noite, Senhor, que ela possa sentir a tua presença, e, Senhor, entregando tudo novo, Senhor Jesus. Porque muitas vezes a fé cai, Senhor. Muitas vezes a fé desanima e a gente acaba acreditando nas mentiras do mundo. Mas essa noite a tua filha veio aqui para receber algo diferente, Senhor. Por isso eu clamo a tua presença sobre a vida dela agora. E batizo, ó Pai, no Espírito Santo, Senhor, para que ela possa ter certeza que o Senhor está com ela e tem um propósito muito grande na vida dela, para que ela possa agir na tua casa. Eu te consagro em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, o Pai do Espírito Santo, ó Deus, recebe o Espírito Santo de Deus essa noite, irmão. Senhor, Jesus manda falar para ti que Ele tem esperado a tua presença, que Ele sabe quantas batalhas você tem enfrentado, mas que essa noite vai cair por terra muitas coisas que você acreditava que afastava da presença dele, e que ele começa um renovo, uma história nova na tua vida, porque ele tem um chamado para você, e que há muito tempo você tem fugido desse chamado,
porque o mundo tem tentado seduzir, mas essa noite, através do Espírito Santo, você vai ser a vida transformada em nome de Jesus. Chuie, canta, lavaçuna, linda, lamandai. Deixa a luz entrar sobre a tua cabeça. Não tenha medo. É Jesus falando quanto que Ele te ama e quanto Ele quer fazer a tua história diferente, porque o chamado que você tem é um chamado maravilhoso que vai trazer muitas pessoas à presença de Deus. Por isso eu te consagro em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Chuie, labacanta, surianda, lamandai. Não tenha medo. Não tenha medo da presença de Deus. Agora. Toca, Senhor Jesus, ó Pai, pela vida do teu filho, Senhor Jesus. Senhor, conhece o coração dele, o desejo que ele tem de trabalhar na tua obra, Senhor. Mas muitas vezes ele tem uma confusão dentro dele com o propósito que o Senhor tem, Pai, e qual é o dom que o Senhor vai colocar na vida dele para tocar muita gente. Mas essa noite o Senhor vai clarear na tua mente qual o dom, para que você possa ser também a boca dele por onde você andar. Por isso eu te consagro em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Recebe a presença de Deus. Sinta uma grande luz entrando sobre o teu coração. É Jesus te falando, filho, eu quero te dar dons, eu quero te capacitar para fazer a minha vontade. Por isso recebe o Espírito Santo de Deus. Ele não colocou você essa noite para falar durante essa semana. Eu só agradeço. O Senhor, Ele gosta do coração dele. O Senhor continua passando por ele.